Olá, muito boa tarde. O mês de setembro é de recomeço de muitas atividades, também as que acontecem nas comunidades cristãs, e por isso retocam-se planos, reúnem-se recursos e ajustam-se os colaboradores necessários. É assim em muitos setores, também o da catequese, que merece particular atenção, do Padre Tiago Neto, hoje convidado do programa Eclésia. Padre Tiago, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar connosco. Neste programa, em cada sexta-feira, nós propomos também pistas de análise à liturgia de domingo, às leituras da Bíblia, mas antes vamos a este dossiê que acredito esteja sobre a mesa por estes dias e também ao longo do verão, se calhar esteve, de planear a catequese de um ano numa diocese, no caso a Patriarcado de Lisboa. Enfim, o que é necessário reunir, seja a nível de conteúdos, recursos humanos? Que plano é esse que é necessário pensar? Bom, em primeiro lugar, o início do novo ano pastoral é sempre um desafio para as comunidades, naquilo que é o alocamento dos recursos, particularmente dos catequistas, a organização dos grupos, o contacto com as famílias, portanto, todo esse trabalho tão essencial. E penso, tendo em conta a pandemia que vivemos, estamos nas circunstâncias de prever um ano tranquilo do ponto de vista daquilo que é a organização ou reorganização da catequese nas comunidades. Portanto, estes anos foram bastante atípicos do ponto de vista pastoral e, portanto, as paróquias podem voltar a um certo ritmo de normalidade. Isso é bom do ponto de vista daquilo que é a sua prática. Ultrapassou-se algum receio que possa ter existido e que existiu, de certeza, nas atividades presenciais, nomeadamente? Sim, de modo geral, sim. As paróquias já foram dinamizando não só a atividade semanal, mas também o tipo de atividades nas suas práticas pastorais. Portanto, encontros, a nível das dioceses também já se fez alguma coisa desse género e, portanto, estamos em condições de dizer que a catequese pode voltar à normalidade naquilo que é a sua presencialidade. Exatamente, e nessa presencialidade, não, enfim, com alguns hábitos de catequese por videoconferência, sim, ou através de recursos digitais. Quando é necessário ou quando os grupos assim o exigem. Portanto, os catequistas, no fundo, foram criando alguma dinâmica de trabalho também no digital, não só em termos daquilo que são os encontros online, mas também a utilização de outros recursos pedagógicos que vão utilizando na catequese e fora o tempo de catequese. Há necessidade, ou melhor, há falta de catequistas nas comunidades? Que a experiência tem no caso da Diocese de Lisboa? Bem, no modo geral, eu penso que as paróquias vão conseguindo suprir as dificuldades, mas penso que um dos desafios, no fundo, é não só ter catequistas, mas ter bons catequistas. Esse é o desafio maior, não é? E ter catequistas que abracem a missão, que, no fundo, procurem informação, que também procurem construir a comunidade eclesial. Esse é um desafio imenso, não é? Tendo em conta as dificuldades da vida atual, o ritmo das famílias, o próprio ritmo das pessoas, encontrar pessoas com disponibilidade para não só dar a catequese, como podemos dizer, mas estar também ao serviço da construção da comunidade, nem sempre é fácil, mas de qualquer modo sabemos que a lei da oferta e da procura aqui está sempre desequilibrada, porque há sempre mais crianças do que catequistas e as comunidades têm que ir ajustando também o que podem naquilo que é a sua prática. E acredito que também ajustar métodos de catequese ao que são hoje, enfim, o que é o ambiente pedagógico de adolescentes e jovens também seja um desafio. Sim, isso é sempre necessário, particularmente nós, a nível da catequese com adolescentes, entramos este ano no último ano, no quarto ano do projeto CIS, portanto é importante aqui na Diocese de Lisboa e noutras dioceses do país. É um projeto de preparação da Jornada Mundial da Juventude? Sim, portanto começou já há 3 anos e, portanto, vamos entrar agora nas últimas etapas deste caminho, que nos conduzirão a Lisboa, à Jornada Mundial da Juventude, particularmente com a Jornada de Cracóvia, onde trabalharemos sobretudo a temática da misericórdia e a figura do Papa João Paulo II, como o Papa fundador das jornadas, podemos dizer assim. Depois entramos na dinâmica própria da preparação da Jornada de Lisboa com o Panamá, onde se apresenta a figura de Nossa Senhora como aquela que diz sim, és a serva do Senhor, e depois também já a preparação imediata para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, com o tema Maria levantou-se e partiu apressadamente. Aqui iremos, no fundo, também trabalhar algumas dimensões pastorais da Jornada Mundial da Juventude com os adolescentes. Esse projeto em concreto faz com que cada ano da catequese, nomeadamente para os adolescentes, seja sempre novo? Sim. Este foi um projeto experimental e um projeto único, portanto teve princípio, meio e fim, portanto acaba agora, mas teve essa particularidade de produzir conteúdos em tempo real, quase, e portanto também permitiu maior adaptação à realidade, à vida das pessoas, e isso é uma mais-valia para aquilo que é também a proposta
pedagógica e aquilo que são os frutos que pode dar. Por outro lado, também, nesta dinâmica dos adolescentes, é importante considerar que a Jornada Mundial da Juventude é um acontecimento para todos, e mesmo aqueles que fisicamente não podem estar em Lisboa por algum motivo, podem participar na jornada na sua comunidade, na sua realidade, e, portanto, o CIS prevê, no fundo, essa dinâmica de participação da jornada no sítio onde se está, na realidade que se vive. Que alcance teve esse projeto CIS, lançado precisamente na preparação da Jornada Mundial da Juventude? Eu penso que tem um alcance, sobretudo, significativo, no sentido de dizer às pessoas que é possível caminhar com elas e corresponder um bocadinho às suas expectativas, por um lado, não é? Portanto, nós vínhamos de uma catequese com adolescentes muito formatada, portanto, esta catequese, esta dinâmica do CIS procurou, no fundo, manter aquilo que são os traços originais da catequese, naquilo que é a sua proposta pedagógica, mas também, no fundo, procurou aqui dinamizar algumas vertentes importantes do ponto de vista da intervenção e do protagonismo dos adolescentes. Portanto, isso foi um dos aspectos a destacar, particularmente aquilo que diz respeito a dinâmicas de projeto e de envolvimento na comunidade cristã e fora da comunidade. Isso foi algo muito importante. Também uma outra coisa que permitiu foi um acompanhamento mais próximo dos catequistas a nível da sua formação, e isso foi muito importante, particularmente neste tempo de pandemia, onde os catequistas se sentiram também acompanhados e se sentiram a proximidade daqueles que têm as responsabilidades de acompanhar. Isso é uma etapa muito concreta da adolescência, né? Depois as outras etapas da catequese são desenvolvidas a partir de programas que estão estabelecidos. Sim. Nós inclusive, foi publicado agora o novo itinerário de iniciação à vida cristã, e, portanto, estamos numa fase de transição a nível da Igreja em Portugal, nesta área da catequese, e, portanto, mas até saírem os materiais, que se espera em setembro do próximo ano, para os primeiros, no fundo mantemos aquilo que é o programa normal da catequese, da infância, a começar aos 6 anos. Também este ano, e sentimos isso, e no próximo também vamos sentir, portanto, as pessoas, no fundo, quando se trata de inscrever os filhos na catequese, com 6 anos, tendem a retardar esse processo, não só em virtude da pandemia, mas também devido a outros fatores, e, portanto, habitualmente as crianças entram na catequese aos 6, mas também há já muita gente a entrar depois, muitas vezes tendo em conta o ritmo das famílias, que preferem esperar mais um pouco, outras vezes por influência dos colegas de escola. Portanto, há aqui, no fundo, algo também a mudar, e é preciso adaptar um bocadinho esse princípio da catequese, e o novo itinerário toca um bocadinho nisso, mas de resto a catequese segue aquilo que é o ritmo normal no percurso que está estabelecido para as crianças. Para quem nos está a ver ouvir, desde, de facto, a infância e depois na adolescência e juventude, qual é a experiência que a catequese quer proporcionar? Eu penso que é sobretudo uma experiência feliz de encontro com outras pessoas em contexto eclesial, não é? E particularmente tendo em conta aquilo que é a dinâmica da fé, propor um encontro com Jesus Cristo. Não é? Nem sempre ele acontece de forma como nós desejaríamos, mas de qualquer modo a catequese propõe esse encontro com Jesus como algo transformador para a vida. Penso que um dos desafios essenciais deste tempo é que, no fundo, a catequese ajude as pessoas a perceber o que é ser pessoa, no fundo, o desafio antropológico. Não é? Se conseguirmos que as pessoas percebam o que é ser pessoa, do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da tradição cristã, do ponto de vista até biológico, isso é muito importante. Portanto, esta questão antropológica, penso que é um dos desafios que nós temos pela frente, particularmente porque as mundividências, as formas de pensar e de ser, até o próprio doutrinamento que vemos na sociedade, no fundo, vai em desacordo àquilo que é a perspectiva antropológica bíblica. Isso é um problema grave do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista daquilo que é a nossa transmissão da fé. E aí a atitude a cultivar é de diálogo? Sim, sempre de diálogo, nunca de imposição, mas sempre de anúncio daquilo que é, de facto, a beleza do ser pessoa e criados à imagem e semelhança de Deus, e a partir daí desenvolver toda a catequese, não apenas como uma coisa que se ensina, mas como uma coisa que se reconhece. Reconhecer, no fundo, essa presença de Deus na vida, a partir do momento em que somos criados, e todas as questões da bioética, tudo isso, portanto, são questões muito importantes a trabalhar na catequese. Disse o Padre Tiago Neto, e, enfim, já fomos dando conhecimento, também aqui neste programa, esse novo itinerário proposto para a catequese, iniciar-se em setembro de 23, quer dizer que aí teremos uma nova etapa, um novo capítulo nesta história da
Sim, teremos. Da catequese em Portugal? Teremos, particularmente porque o que nós temos em termos de itinerário ou programa é já de 1988 e, portanto, já tem alguns anos e, portanto, sentiu-se a necessidade de fazer corresponder as etapas da catequese. Portanto, a catequese com crianças e adolescentes segue sempre o ritmo mais ou menos normal em termos de etapas, mas que essas etapas se adequassem mais àquilo que é o percurso das crianças e adolescentes no seu contexto. Portanto, há aqui uma necessidade... Portanto, permite esse novo percurso, enfim, é versátil e permite a adequabilidade a cada situação, a cada circunstância. Tendo em conta o processo e a dinâmica da fé, portanto, respeitando o ritmo de cada pessoa e de cada comunidade, propõe-se, no fundo, maior clarificação dos tempos de adesão à fé. E, portanto, privilegia sobretudo aquilo que são os momentos iniciais e, portanto, ou seja, tudo aquilo que é a descoberta de Deus, tudo aquilo que é, no fundo, a lógica do encontro com Jesus Cristo, aquilo que nós chamamos o querigma, podemos dizer assim, como o primeiro anúncio, um anúncio fundamental e que dá sentido a toda a caminhada, portanto, trabalhar um bocadinho essa dinâmica dos inícios da fé. E depois também aquilo, no caso deste programa que temos, a necessidade de abrir toda a catequese ao mundo da vida adulta. E, portanto, há aqui uma necessidade também de abrir o próprio itinerário, ou seja, não fazer do itinerário uma coisa que acaba com o sacramento ou com uma festa ou qualquer coisa, mas que abre a pessoa à dinâmica da vida adulta, e isso é fundamental. Na qual não termina também esse processo de formação e de aprofundamento nesta também esta dimensão crente. Um tema que marca por certo estes dias, nós queremos também reservar algum tempo do nosso programa para propor pistas de análise à liturgia de domingo. Vamos ouvir o texto do Evangelho para depois escutar a análise do Padre Tiago Neto. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Padre Tiago, este texto do Evangelho parece que começa com uma provocação, né, de renunciar ao pai e à mãe para seguir Jesus Cristo. Como interessa ler esta afirmação de Jesus? Bom, Jesus, no fundo, ao ver a multidão, não é? E Jesus tem alguma repulsa às vezes às multidões, e portanto não lhe interessa propriamente grande quantidade, interessa-lhe a qualidade, podemos dizer assim. E Jesus, interessa cada pessoa, não é? Cada pessoa, e cada pessoa no seu percurso, mas a qualidade do seguimento é mais importante propriamente do que um grande número de seguidores que não sabe muito bem o que é que está a seguir, não é? A Jesus interessa isso. E, portanto, avisa aos discípulos, aqueles que o querem seguir, e, no fundo, dá-lhes aqui 3 indicações, portanto, e tem a ver com uma questão de preferência, não é? A questão de preferência. Aqui o renunciar tem a ver com o preferir, não é? Esta questão, nós nunca renunciamos só por renunciar, renunciamos porque achamos que alguma coisa é mais importante. E, portanto, renunciar à mãe, ao pai, aos irmãos, portanto, no fundo, esta dinâmica de preferir a relação com Jesus, não é? Que ela seja mais importante de todas as relações, o preferir Jesus a tudo aquilo que temos, não é? Esta questão deste aviso que Jesus faz, e no fundo também o estar disposto, no fundo, como discípulo, a ter, no fundo, a verdadeira sabedoria que consiste em seguir Jesus. Portanto, no fundo, são alguns ensinamentos que Jesus faz que têm a ver, no fundo, com esta realidade tão importante da Bíblia, que é o mandamento de escutar Deus e pô-lo em primeiro lugar. Portanto, no fundo, a relação com Jesus, a relação com o discipulado, ou ser discípulo, tem a ver com essa dinâmica de pôr Jesus em primeiro lugar
naquilo que são as nossas relações. É claro que as relações são importantes, o que nós temos é importante, mas Jesus avisa aos seus discípulos que para o seguir é preciso preferi-lo a tudo, e acima de tudo. E depois o texto dá alguns exemplos concretos e até, enfim, quase de estratégia, não é? Para medir essa preferência, não é? Claro. Portanto, nós, no fundo, seguir Jesus implica a pessoa na sua liberdade e na sua responsabilidade, não é? E, portanto, Jesus, quando utiliza estas duas parábolas, estas duas imagens da construção da torre e do partir para a guerra, no fundo está-nos a dizer que para ser discípulo é preciso pensar se temos ou não condições para, não é? E isto não é apenas uma coisa que se faz no princípio da vida, mas é algo que tem a ver com a totalidade da existência cristã. Portanto, sempre, em cada circunstância da nossa vida, nós temos que ponderar se temos ou não condições para seguir Jesus, estamos ou não preparados para seguir Jesus, estamos ou não a ser fiéis àquilo que outrora decidimos, não é? E esta questão da responsabilidade da vida cristã e da perseverança na vida cristã implica sempre este exercício de autoanálise, de autorreflexão, sobre se estamos ou não dispostos a aceitar, no caso de preferir Jesus, renunciando a tudo aquilo que nos impede, no fundo, de construir torre ou de partir para a guerra, utilizando estas imagens, no fundo, renunciar a tudo aquilo que nos impede de viver e crescer na relação com Jesus. Trata-se de uma sabedoria, como há pouco disse o Padre Tiago Neto, e é também esse o tema que decorre da primeira leitura, precisamente do livro da sabedoria. Para que dimensão aponta um conjunto de perguntas que perpassam do texto, desde logo, qual é a primeira pela qual começa, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Há aqui, de facto, uma afirmação da condição humana? É muito interessante que o Evangelho, no fundo, vai de encontro a esta pergunta do livro da sabedoria, porque, no fundo, nos coloca diante de uma diferença radical entre Deus e o homem, entre aquilo que são os pensamentos de Deus e o pensamento do homem, e, portanto, ser discípulo de Jesus implica sempre, no fundo, esta alteridade daquilo que Deus nos pede, não é? Deus pede-nos sempre mais além, mais alto do que aquilo que a gente acha, e no fundo, este convite, ou esta oração de Salomão, no livro da sabedoria, põe em destaque que para o homem viver bem e viver sabiamente, por si só, não é capaz. E, portanto, necessita também da luz do alto, que no fundo se chama sabedoria, que não é apenas uma arte de saber coisas, mas é a arte de se deixar iluminar por Deus. Um texto que se escuta também nas Eucaristias deste domingo. Depois, na segunda leitura, é na carta de São Paulo, onde São Paulo desafia a que aquele que esteve preso seja considerado irmão. É muito interessante esta Que episódio história. é este? É um episódio que nos fala de um escravo, não é? Onésimo. O próprio nome dele significa útil ou inútil, podemos dizer assim, não é? Mas, de qualquer modo, São Paulo joga aqui um bocadinho com essa linguagem e, portanto, ele cometeu um crime, um roubo, não é? Era escravo de Filémon e, por qualquer motivo, que não se sabe, ele encontra-se com Paulo em contexto de prisão. Paulo está preso em Roma e, no fundo, há ali toda uma experiência de encontro com Paulo, uma experiência de testemunho e de anúncio que leva aquele homem à mudança e à conversão. E Paulo, no fundo, como que entrega de novo este homem, não já igual, mas reconvertido, a Filémon, recomendando que ele então o trate, não é? O trate bem e o acolha como seu escravo. O que a tradição, no fundo, vai dizer, é muito interessante, é uma tradição que existe acerca deste caso, é que Onésimo não se torna apenas escravo, mas torna-se um cristão, um apóstolo, inclusive até bispo. Portanto, é interessante esta tradição do ponto de vista, portanto, no fundo, esta justiça restaurativa, podemos dizer assim, portanto, uma justiça que restaura a pessoa e que acredita que a pessoa é capaz de mudar e de se reconverter, é muito interessante. E há aqui um princípio fundamental que o cristianismo defende e que promove, que é, no fundo, a dimensão de que a pessoa é capaz de mudar. E muitas vezes, quando encontramos pessoas significativas, a nossa vida muda. E foi o caso deste escravo que encontrou Paulo. E a sua vida mudou. E ele também foi recebido por Filémon. E considerado, de facto, um amigo e recebido como irmão, exatamente. Padre Tiago Neto, numa circunstância de lançamento de um ano de atividades, do ano pastoral,
E a partir destas três textos da Bíblia, que mensagem essencial podemos daqui retirar? A mensagem do seguimento, portanto, a radicalidade do seguimento de Jesus, portanto, aceitar a realidade como ela nos é dada na vida, portanto, aceitar a cruz, no sentido de, com liberdade de seguir Jesus e responsabilidade pessoal. Portanto, é um ano que começa, é um ano em que somos também chamados a renovar a nossa condição de discípulos e seguidores de Jesus, mas, sobretudo, a não fazê-lo por nós próprios, a sermos guiados pela sabedoria e, como Salomão, pedimos sempre a sabedoria que vem do alto, que ilumina e que nos pode guiar. E certamente nos guiará à mudança, como aconteceu com Onésimo. Tiago, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para o ano também pastoral que se inicia. Também. No portal da Agência Eclésia pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Passe por lá e acompanhe a informação que publicamos a cada momento. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.